Esses dias eu vi uma expressão na internet que me chamou a atenção, que dizia assim: mostre-me como você se exibe e eu te falarei do seu vazio. Isso me fez lembrar de uma expressão que a minha prima Cida falou na minha última viagem para o Brasil. Ela comentou sobre a síndrome do ato. E essas duas expressões me fez lembrar do que a minha mãe me dizia: tudo em excesso é veneno, que tem a ver com isso. E eu achei em Hebreus 12, do 1 ao 3, quando a palavra diz: desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corremos a carreira que nos está proposta. Esse versículo nos fala que todos nós temos peso e pecado. Não vou entrar no detalhe do pecado, mas eu quero trazer para esse vídeo apenas o peso. O que tem pesado você, o que tem feito eu e você carregarmos algo, vivermos algo por muito tempo, que nos põe para baixo, que nos faz pesados nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a síndrome do ato, que é o irado, o embaraçado, o estressado, o complexado, o viciado, o perturbado, o mal-humorado, e a lista vai. Mas eu gostaria de comentar apenas 4 deles. E eu vou começar pelo embaraçado, que é onde Hebreus menciona. Em Hebreus fala que nós temos que há uma nuvem de testemunha. E o que isso quer dizer? Que há um registro para todo ato, tudo aquilo que nós fazemos, o céu e o inferno estão registrando isso. Mas Hebreus também diz que a gente deve deixar o embaraço. Então eu gostaria de falar nisso, dessa decisão de deixar e seguir, completar a carreira. Quer dizer, há um movimento, há uma decisão e há um movimento em sair desse contexto, desse aprisionamento mental, emocional que nós muitas vezes vivemos. E o embaraçado é o tipo de pessoa que tudo é complicado na vida dele. A casa é suja, a vida financeira é um desastre, usa cartão de crédito mais do que pode, emocionalmente é dependente dos outros. Tudo é uma confusão, é um emaranhado de coisas, é uma vida que não se desenrola. Eu conheci uma pessoa e ela tinha saído de um divórcio e mudou para uma casa muito pequena comparada com a que ela morava. E havia muitas caixas, ela ganhou um lugar para morar, que já foi uma benção, mesmo que ela não visse, mas ela não estava pagando aluguel. Mas era uma casa velha, que tinha muito rato, muita barata. E ela me ligou um dia chorando: eu tenho medo de rato. E eu sugeri para ela: ok, nós vamos na sua casa, a gente começa limpando, diminuindo as caixas, você não vai morar naquela mansão que você morava, então vamos doar, tem muita gente, você não precisa esse tanto de copo, esse tanto de roupa. E tentei aconselhar a diminuir, porque o espaço não suportava aquele tanto de caixa e era mais um motivo para os ratos acumularem ali. Ela já ficou meio assim, mas tudo bem. E o segundo passo era limpar, literalmente a casa precisava ser limpa, colocar ratoeiras e tentarmos fazer o natural das coisas. Ela virou para mim e falou assim: não põe a ratoeira. Eu odeio, eu não tenho coragem de pegar um rato morto. E aquilo me fez pensar quão embaraçada ela é. E continua nesse processo ainda. Eu prefiro um rato vivo andando dentro da minha casa do que ver um rato numa ratoeira e chamar alguém para pegar se eu não tenho condições de fazer. Resumindo, ela continuou morando na casa com os ratos. Eu não sei o caminho que deu isso, mas eu trouxe esse exemplo porque mesmo nessa situação, quando alguém oferece ajuda, a gente tem que ficar atento. A pessoa que está de fora pode ver melhor do que nós vemos. Então, esse embaraço, se você hoje está nessa condição, uma vida financeira que não rompe, emocionalmente tem sempre dependendo dos outros, a casa é uma sujeira, a sua casa fala muito de você. Comece arrumando, à medida que você vai tirando coisas, aquilo vai tirando de você coisas, porque a sua casa reflete o seu emocional. E o segundo que eu gostaria de falar é o perturbado. Recentemente aqui nos Estados Unidos teve um storm na Flórida, e uma amiga minha, 2 famílias ficaram na mesma casa porque eles tinham um gerador de energia, e essa segunda pessoa que forneceu a casa, ela tinha um problema muito grande. Ela é aquela tipo de pessoa que cria um problema para toda solução. Não existe isso. Pessoas que criam um problema para toda solução ao invés de ter uma solução para todo problema. E a minha irmã estava com essa pessoa no contexto e a primeira indicação, né, dos órgãos governamentais é: fique em casa, não saia, não dirija, porque você pode morrer, as águas podem invadir sua casa. E essa moça conseguiu criar um segundo storm dentro da casa. A Bíblia fala que aquele que perturba a casa traz tempestade para dentro dela, traz confusão para dentro dela.
A gente nos faz lembrar da nossa presidente que pensava em acumular o vento. Ou seja, aquela pessoa que não tem senso, que não tem senso nenhum para nada. E essa jovem ligou para a polícia durante o storm para discutir a relação. Ela queria uma DR no meio do storm, criando outro storm. A polícia chegou lá e falou: minha filha, não é tempo disso, seu marido está bêbado. E ele esteve bêbado. A crise no casamento dela era o alcoolismo do marido, mas é hora para isso. A perturbação dela era tão grande que ela parou um policial, uma viatura da polícia no momento em que não era para socorrer isso. Não é tempo de trabalhar alcoolismo durante horas de que você tem que salvar a sua vida. E a polícia saiu de lá e ela saiu caminhando no asfalto. Ou seja, são pessoas, são problemas que precisam ser resolvidos e que a gente tem que detectar isso. Eu e você somos um problema ambulante. Qual área da minha vida e da sua vida que a gente traz problema, que a gente traz tempestade para a vida dos outros? Alguém já chegou para ela. Vamos estar atento ao que é dito a respeito de nós. O perturbado, ele traz confusão para dentro de casa. Ele traz contenda para dentro de casa. Não é tempo. Vamos discernir o tempo e o modo das coisas. O terceiro que eu gostaria de falar é o irado. Eu, durante muito tempo na minha vida, no início do meu casamento, alguns anos atrás, eu tinha um problema muito sério durante a TPM, durante o período das mulheres mensal, e eu ficava muito nervosa. E quando eu casei, eu coloquei no espelho a data, meu ciclo era muito certinho, e eu falei para o meu marido: nesse tempo não é tempo de DR, não é tempo de discutir problemas financeiros, de começar coisas novas, não converse comigo. E coloquei as datas, né, que variava 4 dias ali na última semana do mês. E eu lembro de uma noite que meu marido, eu estava naquele momento angustiado, e eu falei: eu preciso conversar, você tem que me ouvir. E ele, de uma maneira muito calma, ele falou: Rani, qual dia do mês é hoje? E eu me lembrei que eu estava no tempo mal das mulheres mensalmente, e ele disse: daqui 2 dias a gente conversa. Boa noite, eu amo você. E virou, 30 segundos depois ele começou a roncar e a vida continuou. E o Senhor me ensinou algo tremendo nessa história. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. E eu quero dizer aqui, eu e você, todos nós temos uma área, todos nós temos um lado para ser tratado. E naquele momento eu comecei a perceber, a gente precisa estar cercado de pessoas que vão entender o nosso lado e vão amenizar e vão caminhar com a gente para fazer a caminhada mais fácil. E eu aprendi algo muito tremendo, lendo muitas coisas, eu gosto muito de ler psicologia, e eles têm ensinado muito isso. Você está irado, você está preocupado, porque há um limite entre a ira e o pecar. Porque tem coisas que não é pecado, tem coisas que não vão te levar para o inferno, mas não vai trazer o céu para você, não vai trazer a paz celestial na sua casa. E os psicólogos dizem: você está muito nervoso, se seu lado é a ira, ok, pare 20 minutos, saia de perto, vá fazer outra atividade, vá caminhar, saia daquele contexto. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, é o segundo ponto do irado. Antes de dormir, não precisa resolver, às vezes não dá tempo, uma noite, mas não vá para a cama irado com seu cônjuge, com seu filho, vai lá: olha, eu não estou bem hoje, depois nós vamos organizar, nós vamos conversar e resolver. Mas não mantenha a ira por mais de uma noite, isso não é saudável. O outro lado que eu gostaria de falar é o mal-humorado. Tem pessoas que já levantam e ainda assumem: eu só funciono depois das 11. Tem gente que só funciona depois do meio-dia. Ok, se você funciona depois do meio-dia, você já perdeu metade do dia, quando as outras pessoas estão trabalhando, já estão caminhando pela vida, e você está no seu mau humor. Tem um desenho animado que é muito interessante, ele já começa assim: ó céus, ó vida. O que quer dizer? Ah, tá chovendo, hoje está um dia ensolarado, aqui está bonito, um pouco frio, mas um dia bonito. Nós estamos nesse parque bonito. As pessoas já começam reclamando: ah, eu não gosto disso, eu não gosto do tempo. Ok, nós precisamos das estações nas nossas vidas. Para que você possa comer e eu comer, as estações têm que vir. Eu gostaria também de falar sobre o mal-humorado. Eu trabalhei no salão quando eu mudei para cá, e tinha uma cliente que ninguém queria fazer o cabelo dela. O apelido dela era Amargada, quer dizer, eu poderia até acrescentar mais um lado aqui nesse vídeo,
Os cabeleireiros, ela reclamava de tudo, era uma mulher muito rica, que conseguia um schedule de limpeza de casa muito grande, bolsas caríssimas, $3.000, um carro caríssimo, mas ela sentava na cadeira e ninguém conseguia ficar perto dela. Era uma reclamação, um mau humor. Então que a gente tenha isso, vamos levantar. Estudos dizem que os primeiros 20 minutos daquilo que você ouve pela manhã vai determinar o seu humor. Vamos levantar, olhe para o espelho, dá um high five para você, sorria. Tem um estudo que diz que foi colocado esparadrapo em pacientes em estado terminal na UTI e pegaram 10 pessoas nesse experimento. E 5 eles colocaram esparadrapo, puxando, fazendo a expressão de riso, mesmo que fake, que falso, e os outros 5 não. E algo interessante aconteceu, essas 5 pessoas que simularam um sorriso, o cérebro entende que há algo bom acontecendo. Há hormônios liberados que vão causar bem-estar e esses pacientes melhoraram primeiro. Então, se o seu lado é o mau humor, o meu não é, eu já levanto cantando, mas eu tenho que lutar com a ira muitas vezes. Eu tenho que parar diante de Deus e falar, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Seja qual for o seu lado, a postura é a postura que Davi teve, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Se você sofre de mau humor, levante o dia, pegue a Bíblia, pegue uma meditação, reflita, cante, dê um high five para você mesmo, sorria para você, olhe-se no espelho e diga, tenha um bom dia, você já vai começar a sentir a diferença. E o último que eu gostaria de falar nessa lista enorme, ter o viciado, né? Nós vivemos uma geração onde há um vício para tudo, há remédios para dormir, há drogas, outros tipos de drogas, e bebidas. Se o seu lado é um vício, procure ajuda, procure uma instituição, vá para um AA. Há o açúcar também, que é o vício, há o excesso de internet, que também é o vício. As pessoas passam muito tempo, a vida vai passando e o viciado está perdendo tempo. Então é mais um tipo de hábito que precisa de tratamento. Às vezes você precisa de uma clínica. Não se sinta mal, não existe consequências maiores no hábito. Mas a cura para tudo, há uma promessa, o Senhor tem uma promessa para todo lado na sua e na minha vida. Busque ajuda, busque oração, caminhe com pessoas que vão te incentivar, que vão levar a aproximar de Deus, porque a palavra de Deus, achegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. A proximidade leva intimidade e a intimidade nos faz parecer a Ele, porque o alvo da vida não é uma versão melhorada de mim e de você. O alvo da vida é Cristo. É o que diz lá em Gálatas, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós sermos transformados a tal ponto que as pessoas vejam mais Jesus, mais a vida, a graça de Deus em nós, do que os nossos defeitos. Porque os nossos defeitos nós vamos continuar tendo, mas nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos chegar ao ponto que nós dominamos. Às vezes você é uma pessoa impaciente, mas a paciência não vai te ter mais. Você vai caminhar e vai batalhar e vai melhorando a cada dia. A palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o último lado que eu gostaria de falar é o complexado. Eu servi no encontro no Brasil e esse encontro chama Veredas Antigas, e nós tratamos coisas emocionais, como nós estamos falando aqui, e uma mulher começou a chorar durante a terapia, a oração, perdão, e ela dizia, eu não gosto de chamar atenção, eu já vi muitos complexos, mas complexo de ser bonita foi o primeiro, e eu só acredito porque eu estava na sala. E ela chorava e ela falava assim, todo lugar que eu chego, todo mundo olha para mim. Olha, quantas mulheres não gostariam de ter um olho verde, um cabelo loiro daquele, um corpo bonito. Ela era o padrão de modelo dos nossos dias, aquela mulher era. Nem era tão alta, e ela falava, ela tinha 1,70 m e pouco, não é uma altura né, tão alta, mas ela dizia, eu chego nos lugares, normalmente eu apareço mais do que as outras mulheres, eu sou a mais alta, os homens olham para mim, eu não gosto desse assédio, isso me incomoda. E eu fiquei pensando, até a beleza pode gerar. O diabo, ele anda ao derredor e o alvo dele é fazer eu e você termos complexo. Seja lá qual for, talvez você ache algo ridículo, mas o assédio, a facilidade, o chamar a atenção, ela dizia, eu sou muito tímida, eu queria chegar nos lugares e que as pessoas não me vissem. E eu estou te falando algo, é verdade, porque eu vi aquela mulher chorar, nós oramos por ela.
E eu quero dizer algo para você. Você tem complexo? Você se sente feia? Meu cabelo é enrolado. Eu conheço uma pessoa que a vida inteira chamavam de cabelo de bombril. Faça alguma coisa naquilo que você pode mudar fisicamente, se isso te incomoda. Emagreça se você se sente mal porque está acima do peso. Estudos mostram que pessoas durante o casamento, às vezes o cônjuge reclama, você está acima do peso. Normalmente as mulheres, a gente ganha mais peso durante a gravidez, né? A gente tem a tendência, mas isso aplica para homens também. E às vezes o seu cônjuge está pedindo para você emagrecer e você não emagrece. Subitamente acontece um divórcio e você perde 20 quilos. Quer dizer, faça algo agora, faça um esforço, procure ajuda. É o engordar que te faz sentir mal? Faça algo. Como o Hebreu diz, faça um movimento de que mude isso. Seu cabelo pinta, estica, enrola, põe loiro, não sei, faça alguma coisa. Mas se o seu complexo é emocional, eu quero dizer para você, e aqui eu vou encerrar o vídeo, deixa o passado ser passado. Use o passado como informação. Deus não desperdiça experiências das nossas vidas. Se você sofreu um trauma, sofreu um abuso, deixe Deus usar isso para transformar outras vidas. Porque o alvo do Senhor não é nos fazer sofrer. Se nós passamos por experiências, se você tem um trauma muito grande, se você olha para você e diz, eu não me sinto amado, eu quero dizer, aproxime do Senhor. Achegue-se ao Senhor e coloque diante dEle. Porque o que o Senhor quer de nós é que nós sejamos transformados dia após dia até a imagem do varão perfeito que é Cristo Jesus. Esse vídeo não é para colocar mais um peso em você, mas é convidar você a nomear qual é o seu lado. O que na sua vida que precisa ser mudado? O que na sua vida precisa que a luz do Senhor venha de uma maneira intensa, mas é preciso que você reconheça. O AA costuma dizer que o primeiro passo para que as pessoas sejam libertas dos vícios é ela reconhecer que é um viciado, que é um drogado. E qual é a área da sua vida que você e eu precisamos reconhecer? Porque nós precisamos lançar sobre ele. A palavra de Deus fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E ele cuida de nós. O convite nessa manhã é, lance sobre ele. O que te angustia? O que pesa? Qual é o peso que está sobre você nessa manhã? Que nós nos achegamos ao Senhor e lançamos sobre ele toda a ansiedade. Há um estudo recente que diz que passarinhar, há um avião passando aqui, estudos mostram que as pessoas que têm maior qualidade de vida são as pessoas que passam mais tempo em áreas livres. Eu e meu marido, eu faço meus vídeos muito nos parques, porque nós temos a tradição de uma vez por semana nós vamos caminhar nos parques. Nós vamos patinar, andar de bicicleta, nós gostamos muito de atividades fora de casa. E esse estudo mostra que eles estão chamando, é um estudo recente, de passarinhar. O que quer dizer isso? Que as pessoas que levantam, que têm uma vida mais no natural, eles começam a olhar o canto dos pássaros, a identificar o canto dos pássaros e eles sentem mais paz, eles têm um nível de vida melhor. É uma terapia, né, acho que é chamada passarinhar. E se a gente for para a Bíblia, isso. A Bíblia fala, olhe para os pássaros, eles não se preocupam. Quer dizer, você quer passarinhar? É o convite do Senhor. Descanse nele. Descanse nele porque ele tem cuidado de nós.